Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo o embaixador Jack Matlock. Seja bem-vindo novamente ao programa, senhor. Fico feliz em estar com vocês. Obrigado pelo convite. Então, embaixador, o senhor teve um papel fundamental na diplomacia entre os Estados Unidos e a União Soviética durante as fases mais críticas da Guerra Fria. Já no final, quando tanto o senhor quanto o presidente Reagan estavam empenhados em negociar e buscar o fim da Guerra Fria. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre como essa paz foi alcançada, mas também, creio eu, sobre como a perdemos. Achei que um bom ponto de partida seria perguntar: o que o senhor achou na época das ideias de Gorbachev de acabar com a política de blocos e substituí-la por essa Casa Europeia comum? Havia desconfiança. Acreditava-se que isso não era genuíno, ou como isso foi recebido pelo lado americano? Bem, foi recebido como legítimo pelos nossos presidentes na época, ou seja, o presidente Reagan e o primeiro presidente Bush. Nem todas as pessoas do nosso governo pensavam assim, e certamente os altos funcionários da CIA eram céticos. Mas acredito que nossos presidentes acharam que era sincero naquele momento, porque Gorbachev estava mudando outras políticas para tornar isso crível. Além disso, parecia ser quase o mesmo que a visão do presidente Bush para uma Europa inteira e livre. Acho que essa também era a visão da primeira-ministra Thatcher, do Reino Unido. Portanto, acredito que foi bem recebido como uma Casa Europeia comum, e isso foi combinado com a rejeição implícita, mas clara, de Gorbachev, a base marxista-leninista da política externa soviética até então. E ele expressou isso em um discurso nas Nações Unidas em dezembro de 1988. Então acredito que isso foi absolutamente aceito na época. Também gostaria de destacar que na reunião em Malta, em dezembro de 1989, o presidente Bush e Gorbachev firmaram um acordo formal. Primeiro, eles concordaram que a Guerra Fria havia acabado. Segundo, Gorbachev se comprometeu a não interferir nas mudanças políticas na Europa Oriental, em outras palavras, na democratização. E o presidente Bush se comprometeu a não tirar proveito dessas mudanças políticas. Agora, posteriormente, é claro, expandir a OTAN para o que havia sido o Pacto de Varsóvia foi uma violação total desse entendimento, independentemente de outras garantias que foram dadas mais tarde durante as negociações sobre a unificação alemã em 1990. Muitas vezes temos essas datas concorrentes para quando a Guerra Fria terminou. Novamente, como você sugeriu, em Malta, em dezembro de 1989, foi declarado que a Guerra Fria havia acabado. No entanto, 2 anos depois, em dezembro de 1991, quando a União Soviética colapsou, argumentou-se posteriormente que, na verdade, esse foi o verdadeiro fim da Guerra Fria. Por que essas narrativas concorrentes importam? Se foi em 1989 ou em 91. Faz muita diferença, porque a Guerra Fria já havia terminado pelo menos 2 ou 3 anos antes do colapso da União Soviética. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não era política dos Estados Unidos dividir a União Soviética. Queríamos que os 3 estados bálticos recuperassem sua independência. Nunca os reconhecemos legalmente como parte da União Soviética, mas reconhecíamos as outras 12 repúblicas como parte da União Soviética e, na verdade, não queríamos que elas se separassem. Quando vimos que Gorbachev estava democratizando o país, entendemos que esse era o caminho que eles deveriam seguir. E o presidente Bush, quando foi a Kiev, após sua cúpula com Gorbachev em Moscou, falou ao parlamento ucraniano, a Verkhovna Rada, e aconselhou-os a aderir ao Tratado da União de Gorbachev, alertando-os contra o que chamou de nacionalismo suicida. Naquele momento, o que ele tinha em mente era o que estava acontecendo na Geórgia, que era quase uma guerra interna contra as minorias na Geórgia. Então, na verdade, teríamos eleito as duas repúblicas em uma federação democrática e voluntária. Não queríamos ver a dissolução.
Claro, esse spread na época não viam dessa forma. Of course, many people at the time didn't see that. It was called by one of our Foi chamada, por um de nossos comentaristas proeminentes, de seu discurso Frango Kiev, como se fosse um discurso covarde. Essas pessoas não entenderam que a Guerra Fria havia acabado e que, embora a União Soviética estivesse tentando se reformar, a economia da Rússia era algo muito difícil de administrar. Outra coisa que as pessoas não compreendem quando falam da Rússia como sempre agressiva ou imperialista é que foi o líder eleito da Rússia, Boris Yeltsin, quem liderou a dissolução da União Soviética. Isso foi algo que aconteceu internamente, apesar do desejo daqueles no Ocidente de ver uma União democrática, o que teria sido melhor para todos os envolvidos do que a separação e a guinada, por assim dizer, ao nacionalismo extremo. extreme nationalism. You mentioned the Kiev Bem, você mencionou o discurso Frango Kiev, porque ele não adotou uma postura mais dura contra os russos. Mas, novamente, naquela época, reconhecia-se que seria perigoso alimentar forças nacionalistas. Mas se avançarmos para os dias de hoje, vemos pessoas como Boris Johnson recebendo o batalhão Azov no parlamento britânico e outros grupos fascistas dentro da Ucrânia. O que é, sabe, novamente, eu não colocaria isso na mesma categoria, nem mesmo dos nacionalistas. Existem muitos nacionalistas ucranianos que não têm nada a ver com grupos fascistas. Mas como ou por que chegamos a esse ponto em que passamos a apoiar não apenas nacionalistas, mas nacionalistas bastante radicais? not just nationalists, but quite radical nationalists. Bem, não tenho certeza se entendi sua pergunta. Por quê? O que você quer dizer? Por que Washington, assim como seus parceiros europeus, se afastaram desse esforço de não alimentar as forças nacionalistas e, na verdade, fizeram exatamente o oposto? Acho que durante o governo Clinton, que sucedeu o primeiro governo Bush, começamos, antes de tudo, sem expandir a OTAN, mas tentando organizar uma parceria para a paz, da qual todos os países do leste europeu e ex-estados da União Soviética poderiam fazer parte, e que foi aprovada pelo presidente russo Yeltsin. Nós mudamos de direção e passamos a falar sobre expandir a OTAN para o leste. Agora, não era apenas que isso violava entendimentos anteriores, entendimentos que não estavam escritos em tratados, mas eram claramente compreendidos. Mas o problema era que uma vez que você começa a expandir a OTAN, quando não havia nenhuma ameaça contra qualquer um dos países da OTAN, você transforma uma aliança defensiva em uma aliança ofensiva. E embora mais tarde a Rússia não tenha se oposto à expansão inicial para a Tchequia, Hungria e Polônia, e depois o então presidente da Rússia não tenha realmente se oposto à extensão para os estados bálticos, tudo isso foi sob a condição de que não houvesse bases estrangeiras nesses países. Em outras palavras, não era tanto a garantia do artigo 5 que a Rússia contestava, mas sim a instalação de bases estrangeiras, especialmente americanas, nesses países. Eles naturalmente considerariam isso como algo direcionado a eles, e em um momento em que não representavam ameaça alguma, seu exército estava em completa desordem. Então foi assim que esse processo começou. Agora você pergunta por quê? Acho que no caso dos Estados Unidos, isso aconteceu porque tínhamos um número considerável de eleitores americanos de ascendência do leste europeu. E esses eleitores estavam em estados como Pensilvânia, Geórgia, Illinois e alguns outros, que podem ser cruciais e foram cruciais para os votos do Partido Democrata. Então acredito que Clinton fez isso principalmente por razões políticas internas. Mas eu acrescentaria outra coisa. Ele estava pessoalmente assegurando ao presidente russo Yeltsin que a parceria para a paz seria um substituto para a expansão da OTAN, o que Yeltsin aprovou. Ao mesmo tempo, seu embaixador em Varsóvia dizia aos poloneses que aquilo era um trampolim para a adesão à OTAN, o que depois acabou se confirmando.
E deixe-me acrescentar que mais tarde, o fato de a OTAN, sem uma declaração de guerra e sem aprovação da ONU, ter feito guerra contra a Sérvia, criou um precedente para o que o presidente Putin fez depois com a Crimeia, porque reconhecemos a independência do Kosovo em relação à Sérvia sem a aprovação da Sérvia. Agora, um dos acordos que negociamos para encerrar a Guerra Fria, o Ato Final de Helsinki, determinava que não deveria haver mudanças de fronteira sem a aprovação de ambos os países. E claro, não tivemos a aprovação da Sérvia para isso. Nem sequer houve um referendo, apenas uma votação do parlamento do Kosovo. Agora, eu diria que isso fornece um precedente preciso para o que o presidente Putin fez depois com a Crimeia. President Putin later did the Crimea. And yet we have considered E, no entanto, consideramos isso praticamente um casus belli, embora os Estados Unidos, em várias outras ocasiões anteriores, tenham reconhecido regiões separatistas, Sudão do Sul, Timor-Leste e assim por diante. Quando houve rebeliões de povos de etnias diferentes, dissemos que eles tinham o direito de se separar. Mas o povo da Crimeia, cerca de 80% russo pelo menos, e com quase nenhum falante de ucraniano, claramente estava exercendo uma espécie de direito à autodeterminação. Reconhecemos isso em outros casos, mas não no caso da Crimeia. E como os russos disseram na época, por que todos os outros têm direito à autodeterminação, mas os russos não? Vou seguir com algumas das suas perguntas, mas acho que tudo está ligado ao que começou no governo Clinton. in the Clinton administration. No, but yeah, it does remind me of something Kissinger. Isso me lembra de algo que Kissinger disse em 1999, porque é interessante que em março de 1999 foi tanto o mês em que a OTAN se expandiu pela primeira vez, quanto, 12 dias depois, também em março de 1999, a OTAN atacou a Iugoslávia sem um mandato da ONU. Então acho que esse foi um ponto de ruptura. E foi também quando Kissinger disse que agora não poderíamos mais dizer aos russos que era simplesmente uma aliança defensiva. Acho que esse é um bom ponto. Gostaria de lhe perguntar, com base em sua longa experiência com a diplomacia em Moscou e avaliando o que aconteceu desde os anos 90, o que é que os diplomatas ocidentais de hoje não entendem sobre Moscou e suas preocupações de segurança? Security concerns. Well, it seems to me that there has been Bem, me parece que houve uma incapacidade dos nossos líderes políticos recentes de se colocarem no lugar de outros países, ou seja, de outros líderes. Isso era uma das coisas que acho que tanto o presidente Reagan quanto o primeiro presidente Bush realmente buscavam. Entender de onde vinham os líderes soviéticos, do que eles tinham medo e do que não tinham. E eu diria que em sua diplomacia, por mais que eles e todos nós condenássemos o comunismo como sistema, eles não insultavam publicamente os líderes soviéticos. Em nível pessoal, tratavam-nos com respeito e começaram a ouvir seu ponto de vista, e começaram a entender que algumas das coisas que temíamos simplesmente não eram verdade, mesmo que pudessem ter sido em algum momento. even if they might have been at one time, that was that there was no plan really to. Não havia realmente um plano para invadir a Europa Ocidental. Nós temíamos isso, e essa foi a razão para a criação da OTAN. Do outro lado, havia um medo real do que eles consideravam sinais agressivos vindos de nós. Agora, quando começamos a expandir a OTAN e depois a usá-la para fazer guerra ilegalmente, como fizemos primeiro contra a Sérvia e depois, de forma ainda mais grave, atacamos o Iraque, que não havia ameaçado nenhum membro da OTAN. Fizemos isso usando provas fabricadas, que se revelaram uma mentira, e fizemos isso de forma massiva. Atacamos o Iraque de maneira muito mais abrangente e massiva e sem provocação. Muito mais do que, eu diria, o também criminoso ataque da Rússia à Ucrânia posteriormente. O fato é que o presidente Putin teve precedentes para tudo o que fez e que agora condenamos. E essas são coisas que, sem a expansão da OTAN, sem a ameaça de bases militares em territórios que antes faziam parte da União Soviética, teriam sido provocativas para qualquer um dos nossos países. E mesmo assim, seguimos em frente sem hesitar,
e fazemos isso. E agora dizemos, Putin é um criminoso de guerra. Sim, ele é. Mas vários dos nossos presidentes também foram, e nós criamos precedentes para tudo isso. E nossa incapacidade de entender isso, e especialmente a incapacidade dos europeus ocidentais de entender isso, porque eles também violaram acordos que fizeram solenemente e simplesmente ignoraram, em momentos de formas que só poderiam ser interpretadas como uma ameaça à Rússia. Então estamos em uma situação trágica, onde parece não haver um entendimento real por parte daqueles que estão no poder, das raízes dessa violência. E deixe-me acrescentar também toda essa questão das sanções econômicas. Acho que os Estados Unidos, e agora a Europa Ocidental, têm usado isso de forma extremamente excessiva. Eles poderiam ter usado o dólar como base para um sistema de comércio internacional razoável e justo. Em vez disso, usamos esse tipo de predominância no sistema financeiro mundial para fins políticos. E eu diria para fins políticos agressivos, porque começamos a sancionar a Rússia por coisas que, bem, já haviam acontecido em outros lugares e por coisas que estavam acontecendo dentro da autoridade soberana deles. Então me parece que simplesmente houve uma falta de, eu diria, justiça nas negociações. É claro que a guerra atual na Ucrânia é uma tragédia, especialmente para a própria Ucrânia. E as soluções anteriores que poderiam ter sido tomadas, mesmo que exigissem alguma mudança de território, teriam poupado à Ucrânia grande parte da destruição e do inferno que enfrenta hoje. Isso não significa que qualquer guerra seja boa, não é. E a tragédia, especialmente para os Estados Unidos, é que éramos fortes o suficiente e não éramos ameaçados por nada além do terrorismo. Não éramos ameaçados por outro país e, mesmo assim, tendemos a militarizar nossas vantagens. Acho que isso, posteriormente, vai se voltar contra os melhores interesses do povo americano. Você mencionou que há uma incapacidade de nos colocarmos no lugar da Rússia e, de fato, de qualquer outro oponente também, o que é um desenvolvimento muito preocupante. Mas também, com os europeus, você disse especialmente os europeus, e eu tenho a mesma impressão. Os europeus muitas vezes se tornaram, bem, não apenas mais beligerantes, mas mais ainda, eu acho agora, do que os americanos. Na Europa, também há essa relutância em sequer considerar o que pode ser a segurança russa. De fato, eles continuam dizendo que a Ucrânia precisa de garantias de segurança, mas mais ou menos se recusam a considerar garantias de segurança para a Rússia. Na verdade, eles nem querem sentar e conversar com a Rússia, mesmo com a guerra saindo do controle. Eu queria saber como você explica essa relutância, esse colapso da diplomacia. Eles foram consumidos pela ideologia? Ou como você entende isso como diplomata, vendo a ausência de diplomacia? Eu não consigo entender isso. Acho que o que aconteceu, e o que realmente aconteceu de forma cumulativa durante esse século XXI, foi simplesmente uma demonização do presidente russo, Vladimir Putin. Agora, ele fez coisas que eu não gostaria de ver acontecendo no meu país, que na verdade estão começando a acontecer agora em termos de violação de procedimentos democráticos. No entanto, essas ações foram uma reação às coisas sobre as quais venho falando. E a ideia agora de que, se forem feitos compromissos em relação à Ucrânia, e que alguns dos territórios de língua russa sejam transferidos para a Rússia, na medida em que o atual governo ucraniano praticamente proibiu a língua russa, em vez de protegê-la, como era o caso anteriormente sob o regime soviético e na Ucrânia independente original, quando tanto o russo quanto o ucraniano eram oficiais e as línguas minoritárias eram protegidas. Agora, o que vemos é uma alegação de que, se fizermos um acordo sobre a Ucrânia, ele vai atrás dos Estados Bálticos ou até mesmo da Polônia. Não há nenhuma evidência disso. E eu acho que muito disso remonta à adoção do que foi erroneamente chamado de ordem mundial liberal.
sort of a liberal world order. This was, to me, very Para mim, isso foi muito semelhante à tentativa soviética, até Gorbachev, de criar uma ordem mundial socialista. E, na verdade, a militarização da paz após o fim da Guerra Fria, na minha opinião, tem sido um problema. E vemos em nossa mídia e nossos governos uma tentativa de demonizar Vladimir Putin. Vamos encarar. Os anos 90 foram um período catastrófico para a Rússia. Com o colapso do antigo sistema e a ausência de um novo, a região ficou totalmente dominada pelo crime, e assim por diante. Especialmente os idosos, aposentados, às vezes ficavam sem receber por 6 meses ou mais. E diziam a eles, vocês estão se democratizando. Bem, para a maioria dos russos não parecia isso. Parecia que algumas poucas pessoas haviam se apoderado da maior parte dos bens. It looked like a few people had grabbed most of the assets. And inasmuch as this was being promoted by... E como isso estava sendo promovido pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, parecia simplesmente uma tentativa de colonizar e dominar a Rússia. Então, mais tarde, continuamos, antes de tudo, a negar à Rússia o status de nação mais favorecida para o comércio, enquanto concedemos isso facilmente à China, e continuamos a impor sanções sobre certas questões que ocorreram dentro da jurisdição interna da Rússia, de modo que tratávamos a Rússia como um pária, mesmo quando não havia motivo real para isso. E acho que parte disso era a ideia de que, de alguma forma, o que chamamos de nosso sistema, ou seja, o capitalismo, e o que chamamos de democracia, embora não a definamos muito bem, iriam dominar o mundo. Is going to sweep the world. And this reminds me of the... E isso me lembra a ideia comunista soviética de que o mundo estava destinado a ser comunista, e que apoiar isso era simplesmente apoiar as forças da história. Aconteceu que esse não era o fim da história, como disse o famoso livro de Francis Fukuyama. Toda essa ideia de que, de alguma forma, o mundo vai se tornar culturalmente semelhante e unido, não há nada na história que forneça qualquer base para isso, ao que me parece. Mas isso serve como uma justificativa para o imperialismo. E a ideia que os europeus têm, de que nossa civilização é de alguma forma tão superior às outras, há mais do que um elemento de racismo nisso. There is more than an element of racism there. And when they say, it's terrible. E quando dizem, é terrível, porque esta guerra na Ucrânia é a primeira desde o fim da Guerra Fria na Europa, não é verdade. A primeira na Europa foi a OTAN contra a Sérvia. E segundo, por que uma guerra na Europa seria pior do que uma guerra em outro lugar? Onde está o respeito pela humanidade? E vemos agora, enquanto ainda tentam alimentar uma guerra na Ucrânia, que simplesmente vai matar mais ucranianos junto com russos, ao mesmo tempo, estão alimentando um genocídio em Gaza e cada vez mais na Cisjordânia. E ao mesmo tempo, nosso povo está falando, talvez entremos em guerra com a China. Acho que essas são ideias catastróficas. I think these are catastrophic ideas. My generation, I believe, minha geração, acredito que minha geração de líderes políticos e diplomatas encerrou a Guerra Fria no interesse de todos. Desde então, vimos as forças, em primeiro lugar, as forças do complexo industrial militar, que procuram desculpas para construir mais armas e agora cada vez mais para usá-las. Acho isso catastrófico e acredito que será prejudicial para os Estados Unidos e para os europeus que apoiam essa política. Agora tenho esperança de que o presidente Trump, com toda a sua imprevisibilidade e mudanças, pelo menos dê um passo à frente ao reconhecer que, para acabar com a guerra na Ucrânia, será necessário haver algumas mudanças territoriais. E isso ainda vai ser extraordinariamente difícil. Mas a ideia de que os europeus vão aumentar seus gastos com defesa, e assim por diante, no momento em que internamente enfrentam problemas sociais crescentes e tantos outros problemas, me parece que eles perderam totalmente o senso de direção. Afinal, o que estamos enfrentando hoje? Todos os dias vemos mais sinais do impacto das mudanças climáticas. E ainda assim, essas guerras e o retrocesso em muitos dos outros esforços para reduzir os gases de efeito estufa simplesmente não levando a nada.
are simply going to naught. Meanwhile, failed states and war and Enquanto isso, estados falidos, guerras e fome estão criando movimentos populacionais massivos que sobrecarregam todos os nossos governos. E por que continuamos jogando armas nisso e matando pessoas por questões que simplesmente não são relevantes para a segurança do nosso povo no Ocidente? Acho que a razão pela qual nosso povo está apoiando o que considero políticas equivocadas é que nossas principais fontes de informação, a mídia, pelo menos nos Estados Unidos e, em certa medida, na Europa Ocidental, tornaram-se, eu diria, propagadoras de uma ideologia falsa e estão simplesmente deturpando os fatos dessas questões. Sim, todo líder político que leva seu país a uma guerra que não é em defesa direta de seu território é um criminoso de guerra. E todos os nossos líderes atuais que estão envolvidos nisso também são, e não apenas o presidente da Rússia. not just the president of Russia. Well, Ambassador Matlock. Bem, Yeah. Embaixador Matlock, essas são palavras sábias. Podemos encerrar por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Sei que o senhor é muito ocupado, viaja bastante. Estivemos juntos recentemente na Geórgia, e desde então o senhor tem viajado ainda mais. Agradeço por ter dedicado esse tempo, senhor. Even more since then, so I appreciate you taking the time, sir. I'm glad to Fique cuidado, por favor. Estarei de Mind Tyson. optimistic. Bye. Actually, Potides Tumenost. thanks. Bem,